Eu gostaria de deixar um exemplo aqui para vocês, um exemplo prático sobre o encapsulamento. O que eu vou fazer? Eu vou criar duas classes, uma que vai ser a classe e a outra testa classe. Na classe eu vou colocar apenas dois atributos e definir os métodos gets e sets para cada um desses atributos. Então eu vou utilizar aqui o pacote, nós estávamos vendo o assunto de encapsulamento, tudo bem? E vou criar aqui uma classe, então, pessoa, só para a gente testar. Então, botão direito do mouse, New Class, pessoa. E já vou criar aqui o meu testa pessoa. Então, vou criar aqui, botão direito do mouse, New Class, testa pessoa. Como essa classe vai executar o método principal, eu vou pedir para o Eclipse já criar para mim, o método principal desta classe. Na classe pessoa, eu vou definir então os atributos de classe. Como a ideia é utilizar o recurso de encapsulamento, eu vou utilizar o modificador de acesso private para criar as variáveis. Então, private string nome e vamos colocar aqui, private int idade. Próximo passo, vamos criar então os modificadores de acesso. Você pode criá-los manualmente, individual, ou você pode usar um recurso da ferramenta para criar esses métodos para você. Se você for criar manual, o que você precisa fazer? Criar dois métodos para cada atributo. Então, public string get nome, return nome. O que esse método faz? É um método público que pode ser acessado a partir de qualquer classe. O tipo de dado de retorno desse método é uma string, porque a minha ideia é retornar uma variável que o tipo dela também é string. E getNome é o nome deste método. Métodos que iniciam com get são métodos que devolvem um determinado valor para o usuário, são métodos de retorno. E nome representa o nome da variável que eu quero retornar o seu valor. Então, usando a convenção getNome, eu retorno o valor da variável nome. O método para definir o valor da variável, nós vamos criar aqui então public void set nome e como parâmetro o nome da variável. O que esse método faz então? Public é o modificador de acesso, informando que o método é público. Como esse método vai definir o valor de uma variável, ele não possui nenhum dado de retorno. O void significa isso. Esse método não retorna nada. setNome é o nome do método. Set significa que é um método que define o valor de uma variável. E nome faz uma referência do nome da variável que eu estou tentando definir o valor. Então, por convenção, setNome é um método que define o nome de uma variável, que define o valor de uma variável chamada nome. E esse parâmetro aqui? O parâmetro é o valor que você quer definir para esta variável aqui, Então, para a gente não causar confusão, o parâmetro, o valor que eu quero definir nesta variável, ela precisa conter o tipo de dado e o nome da sua variável de parâmetro. Então, o tipo de dado é uma string e o nome é o nome que você vai informar para definir nesta variável aqui da classe, neste atributo de classe. Esta variável, atributo de classe, e esta variável, parâmetro da função, são duas variáveis diferentes. Por convenção, eu utilizo o mesmo nome, mas elas são duas variáveis diferentes. Neste caso, o que nós precisamos fazer? Se eu colocar apenas que nome é igual a nome, o Java vai causar uma confusão e ele não vai saber que este nome
é o nome do seu atributo, é a sua variável de atributo. Repara que se eu clicar aqui no nome, ó, as variáveis nome serão marcadas e o Java está pensando que esse nome é a mesma variável que é a mesma variável que essa. Isso causa uma confusão. Na verdade, você não fez uma modificação na variável, no atributo de classe. Como então que nós vamos informar para o Java que este nome é esse nome? Usando a palavra reservada this. O this, repara que agora já mudou a seleção, né? Ó. O this vai informar que esta variável é o atributo de classe. Ou seja, this nome, esta variável nome, é essa variável aqui. E ela vai receber qual valor? O valor que você passou como parâmetro numa variável também chamada de nome. Você pode alterar o valor dessa variável se você quiser. Mas precisa ficar bem claro para você que esta variável é diferente dessa. Ok? Então você poderia colocar, por exemplo, parâmetro. O nome dessa variável poderia ser parâmetro. E aí a variável nome vai ter o valor do parâmetro que você informar. A outra forma de você fazer isso, vamos imaginar que eu vou ter vários atributos de classe, você vai vir em source, generate, getters and setters. O Java vai abrir, o Eclipse vai abrir para você essa janela. Você seleciona as variáveis que você quer gerar os métodos de acesso. E aí basta clicar no botão aqui Generate. Ó. E aí automaticamente o Eclipse gera para você os métodos gets e sets de cada atributo de classe. Como é convenção, todo método que retorna um valor inicia com get e todo método que define o valor inicia com set, seguido do nome da variável onde a operação será executada. Praticamente terminou a nossa classe pessoa. Próximo passo, lá no teste pessoa, nós vamos instanciar um objeto pessoa, definir o nome e exibir na tela o nome. Então, lá no método principal da classe testa pessoa, o que nós vamos fazer? Instanciar um objeto do tipo pessoa, vou chamar de P1, tá? Então, o tipo de dado é uma classe, né? Então essa variável aqui não é mais uma variável simples, ela é um objeto, recebe new pessoa. Sobre o método construtor, eu não defini um método construtor aqui para a classe pessoa. O que significa? Significa que neste momento o Java vai chamar um construtor padrão para inicializar os atributos de classe. Quais serão os valores? Para tipos de dados, objetos, no caso string é um objeto, o valor padrão será nulo, null. E para tipo de dados do tipo numéricos, o valor padrão é 0. Então, nome será nulo e idade será 0. Para você testar isso, nós podemos fazer o seguinte. Exibe na tela para mim o nome desse meu objeto pessoa 1, P1. Ou seja, neste momento, um objeto da classe pessoa chama o método getNome. Somente o método getNome é que tem acesso ao atributo da classe nome. E aí ele vai te devolver o nome deste objeto pessoa chamada P1. O que eu espero exibir aqui na tela é a palavra null. Então, só para a gente saber do que se trata, ó, nome, que é uma legenda, vou concatenar então o retorno do método getNome. Vamos ver qual que é o comportamento. Botão direito do mouse, Run as Java Application. E aí você tem aí, ó, a variável nome com o valor padrão de um objeto do tipo string, que é nulo. O que nós podemos fazer agora? Eu posso definir o valor de um nome dessa pessoa P1. Então chegou a pessoa lá na sua frente, você pergunta para ela qual é o seu nome. Aí ela vai te falar, meu nome é José.
Então eu vou definir o nome dessa pessoa. A pessoa P1, defina para mim o nome dela. Set nome. Qual é o nome dessa pessoa? Bom, ela me falou que é José. Então José é o parâmetro que você está passando para o método setNome. Este parâmetro obrigatoriamente tem que ser uma string, porque o método setNome espera receber um parâmetro do tipo string. Neste momento, José, a palavra José, é copiado para a variável nome, que por sua vez é atribuído ao nome, à variável de instância nome, ou seja, ao atributo da classe. Sendo assim, se eu executar o programa agora, o nome dessa pessoa deixa de ser nulo e passa a ser José, porque eu defini o nome dessa pessoa P1 como José. Isso caracteriza o encapsulamento na orientação a objeto. Sobre o método construtor, se eu crio um método construtor, característica do método construtor, não tem nenhum tipo de dado de retorno e possui o mesmo nome da classe. Se eu faço isso, a partir deste momento, o Java não mais vai utilizar um construtor padrão. Ele vai utilizar o construtor que eu defini. Então agora é minha responsabilidade inicializar os atributos de classe. E aí eu posso fazer, por exemplo, nome recebe vazio, por exemplo. Então aqui estou inicializando a string nome com vazio. Isso é diferente de eu ter inicializado ela como nulo. Olha só. Vamos criar um objeto, mais um objeto pessoa. Então vou criar minha segunda pessoa, vou chamar de P2. Recebe new pessoa. Só que agora eu estou utilizando o meu construtor. Vamos exibir na tela o nome da pessoa 2. Então nome, vou pôr nome 2 para a gente saber que este nome refere-se ao objeto P2. O que eu quero que você observe? Ao invés de ser exibido o nome nulo, porque ele não foi definido, repara que eu não defini um valor para a variável nome da pessoa P2, vai ser exibido em branco, né? Um texto em branco, vai ser exibido nada. Ó. Por quê? Porque neste momento aqui, o Java chamou o construtor que eu defini, e no construtor que eu defini sem parâmetros, o nome ele é uma string vazia. Posso ter quantos construtores eu quiser. Vamos criar aqui um segundo construtor, ó. Pessoa. E esse construtor agora espera receber um parâmetro, uma string que eu vou chamar de nome, ou seja, este construtor vai inicializar a variável de classe nome com o valor da variável nome que eu passar como parâmetro. Vamos criar então uma terceira pessoa. Vou criar aqui o objeto P3. Este objeto P3 irá utilizar o construtor com parâmetros. Então, vou falar que essa pessoa vai chamar Ana Maria. E para exemplificar, vou exibir na tela então aqui o nome da pessoa 3. O Java, neste momento, irá utilizar o construtor que possui um parâmetro. Então, o Java vai utilizar este construtor aqui. Ó. Nesse momento, o objeto pessoa é criado e o seu atributo de classe, nome, é inicializado com o nome que eu passei como parâmetro, que neste exemplo foi Ana Maria. Vamos ver aqui o seu funcionamento. Está aqui, ó. Então, a pessoa P2 utilizou o construtor sem parâmetros, que eu defini uma string vazia para o nome. A pessoa 3 utilizou o construtor com um parâmetro, onde esse único parâmetro é o parâmetro que define o nome da pessoa. Por isso, na hora que eu utilizei o método getNome, eu visualizei aqui Ana Maria. Outra vantagem de se utilizar o encapsulamento é que eu não precisei de um método de retorno para cada objeto. Todos os objetos que foram instanciados utilizaram o mesmo método getNome quando a intenção é obter o nome do objeto. Então o objeto P1 devolveu o nome,
José, que é o nome do objeto P1. O objeto P2 devolveu o nome string vazia, porque não foi definido nenhum nome para o objeto P2. E a terceira pessoa, o objeto P3, devolveu como nome Ana Maria, que foi o parâmetro definido lá no construtor no momento da criação do objeto, né? No momento que eu instanciei o objeto pessoa P3. Então fica aqui um pequeno exemplo de como nós devemos usar o encapsulamento. Método set, método get, atributos de classe privados, métodos de acesso público e quantos construtores você achar necessário. Bom trabalho para vocês, pessoal. Um abraço.